Olá pessoal, boa noite. Vim aqui conversar com vocês sobre o nosso desafio que a gente fez esse final de semana. Foi um desafio teste do revezamento de 10 km em duplas. Primeiro agradecer demais as 28 duplas que se inscreveram, tá? Muito bacana a adesão. Foi uma experiência para mim muito bacana, porque apesar de ter me dado muito trabalho, porque o site ainda não está preparado para poder fazer essas atividades em dupla, mas foi muito bom, foi muito interessante, aprendemos bastante coisas, tá? E aí queria chamar a atenção de pelo menos 3 pontos para a gente poder conversar para uns próximos desafios nossos, tá? Primeiro, o bacana do desafio, que eu senti nesse desafio de dupla, foi que a gente conseguiu misturar o desafio, ou seja, você correr, fazer uma atividade e estar com uma outra pessoa, nem que seja de longe. Eu tive gente assim que estava, por exemplo, eu tive o Tom, que estava lá em Roraima, fazendo o desafio dele com alguém lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, um do lado, outro, o fuso horário não atrapalhou eles fazerem a atividade deles. Eu tive também os irmãos lá, São Paulo e Alemanha. O fuso horário deles também, 5 horas de diferença, eles mantiveram contato. O dele, pra vocês terem ideia, deu 1 minuto e 50 de intervalo entre uma atividade e outra. Foi bacana, assim, é a questão da preocupação, é você fazer para que o outro também consiga fazer, para ninguém ficar na mão. Ficou muito bacana, eu gostei muito dessa parte dessa interação, tá? Vi que também que aquela regra de intervalo entre as atividades, ela não tem necessidade de existir. Porque como a gente soma o tempo todo, a gente vai falar sobre isso, esse intervalo não tem necessidade, porque se o camarada der um intervalo de 5, 10, 15 minutos, ele fica fora quando eu faço aquela marcação de tempo total para poder saber quem é que vai ficar em primeiro, segundo, quando eu dou aquela ranqueada, tá? Então, esse intervalo não há necessidade da gente fazer em outro mais, tá? Uma diferença também que deu, como a diferença entre o primeiro e o segundo lugar deu de segundos, tá? Ficou ali 26 segundos de diferença entre os campeões, né? O Washington e a Jéssica fizeram em 44 e 14 e o Fábio e o Davi fizeram em 44 e 40, tá? Algumas coisas que chamaram atenção em relação a isso. Primeiro, o intervalo, que a gente tem que estar o mais afiado possível, poder não perder tempo no intervalo. E segundo é assim, o site ele marca o tempo de atividade, não é tempo de movimento. Eu tive algumas pessoas que vieram para poder questionar porque o tempo dele estava errado, mas o site marca tempo de atividade. Imagina você numa corrida de rua, deu a largada, saiu todo mundo correndo na largada, beleza. O que vale é quando você ultrapassa a linha de chegada. Se você parou para beber água, se você fez alguma coisa, o seu GPS parou, quando chegar lá no final, o seu GPS vai dizer que você fez num tempo menor, pouquinho. Por quê? Ele está marcando um movimento, ele não marca o tempo total. O site marca tempo total. Então, assim, ó, vai começar a atividade, ligou o Strava, partiu. Terminou, fecha a atividade de imediato. Não é terminou, respirei, bebi água, peguei para poder... Você perdeu algum tempinho, tá? Isso aconteceu com algumas pessoas e a gente tem que ter um pouquinho mais de agilidade na hora de lidar com isso, tá? Mais o que? E questão do tempo, olha só. A regra estava bastante clara em relação a isso, tá? Muita gente me ligou, me chamou. A gente bateu muito papo, por isso que eu falei que a gente aprendeu muito, tá? As pessoas estavam somando as duas atividades e davam tempo. E o tempo que eu fazia dava bem maior. E aí eu expliquei para eles o seguinte. A regra estava escrita lá, graças a Deus estava escrita. Ela era tempo início da primeira atividade até o final da segunda atividade. E eu ainda esclareci isso no vídeo. Isso inclui o intervalo. Tá? As pessoas estavam somando as duas atividades e ainda somando tempo de movimentação só, e dava um valor bem menor, e aí dava a diferença. Expliquei um a um, todos eles, saiu todo mundo, pelo menos comigo, todo mundo legal, tá? Então,
Agradecer demais. Vou dizer para vocês, vai acontecer mais vezes, que eu particularmente gostei muito da experiência. Achei que mexeu bastante com vocês. Deu uma mexida legal, achei que ficou bom. E parabenizar o Washington e Jéssica pelo tempo. Fábio também. Terceiro lugar ficaram os nossos irmãos lá, um está aqui, outro lá da Alemanha também. E dizer que todos aqueles que concluíram, de menos o Washington e a Jéssica, que já levaram, amanhã, dia 30 de junho, pela Lotomania, já mandei aí as planilhas com os números que cada um vão participar, vão estar sorteando. Vou sortear mais 2 duplas, para que cada um da dupla receba mais uma camisa do DV, tá? Aí amanhã, depois do sorteio, eu vou entrar em contato com todo mundo, para a gente acertar a questão dos fretes e a gente distribuir as camisas, beleza? Agradecido a todos vocês e bora se desafiar!